Fala pessoal, tudo bom? Chefe Schmidt aqui com vocês novamente. Vamos lá, o que vamos fazer hoje? Vamos fazer um tomate coquetel com a vinagrete do chefe. Uma vinagrete que eu desenvolvi, né? Nada demais, vocês vão ver aí depois, desenvolveu. Eu criei ela porque eu não gosto tanto de vinagrete. Eu acho vinagrete acidez muito alta, eu acho que agride muito quando eu coloco uma vinagrete em outros itens, a não ser muito específicos, né? A não ser linguiça, coisa assim de churrasco que combina melhor com vinagrete, senão eu não sou tão fã. Eu como de tudo, na verdade, mas não sou tão fã. Então eu desenvolvi uma vinagrete, uma forminha um pouco diferente de fazer uma vinagrete mais suave. E digo para vocês, quando eu já fiz essa vinagrete algumas vezes já para minha audiência, para meus convidados, amigos, eles adoram. Eu já levei inclusive em festa grande essa vinagrete pronta, que é aquela festa que cada um leva alguma coisa, no caso. E eu não tinha muito o que levar, o pessoal mesmo falou, não precisa levar nada, chefe, tranquilo, não sei o quê. E eu levei uma vinagrete dessa, me lembro que eu levei mais alguma coisa, uma sobremesa, se não me engano. E o pessoal, quando começou a experimentar essa vinagrete, porque por acaso nessa festa quase ninguém gostava de vinagrete, quando começaram a experimentar, ela infelizmente não durou nada, no caso, durou só alguns minutos. Então é isso, pessoal, eu desenvolvi, é um pouquinho diferente. Então, ó, eu vou servir ela dentro de tomate coquetel. Eu comprei esses tomates que parece o holandês, né? Então é o mini holandês, ele vem nessa penquinha simpática, certo? Ó. Aí eu comprei esses tomatinhos, vocês podem comprar outros aí, o que tiver, não tem problema nenhum, tá? Aí eu já limpei alguns aqui, eu vou limpar um com vocês para vocês entenderem, né? Aqui o que nós vamos fazer. Ó, eu vou aproximar aqui para poder jogar a sobrinha. Então, eu tô com uma faquinha pequenininha, que é essas facas de tipo desossa, que é mais fácil, né, para mim cortar ele e limpar o miolo, porque eu quero ele vazio, o centro dele, que é para mim poder encher ele com a vinagrete, ok? Aí, cuidado aí ao limpar, né, para não se machucar e não furar o tomate. Se porventura furar, você descarta ele e pega outro, não tem nada demais. Isso vai dar certo, tá? E você limpa ele, eu tiro as sementinhas, né, deixa limpinho ele dentro, para que justamente caiba a vinagrete dentro, senão não cabe, né, certo? Deixa eu secar ele aqui para ele não sujar ali o meu potinho, mas isso você pode fazer em quantidade, tá? Eu vou fazer um aqui para vocês verem, eu já limpei, nada demais, não tem segredo, e eu vou cortar um pouco aqui do que eu uso para fazer minha vinagrete para você me acompanhar. Ó, veio na penca alguns verdes, né? Eu tinha duas pencas dessa, certo? Eu usei uma, e daí veio alguns verdes, como tem um aqui na pontinha aqui. Eu aproveitei eles também para colocar ali. O tomate verde, ele tem um sabor muito legal, né? De acidez, inclusive tomate verde frito é muito legal, no caso. Então eu já aproveitei. Qual é o desafio aqui? O desafio é cortar, né? Porque é muito pequenininho. Aí você tem que ter um certo cuidado aí com as mãos, por favor. Ó, eles fogem ali de dentro porque eles são muito pequenininhos, você não tem muito espaço para segurá-los, no caso. Mas, uma vez que consiga cortar eles, e não é tão difícil assim, cuidado com a mão, né? Sempre usar aquela mãozinha de caranguejo aí, né? Bota a mão recolhida com as unhas para frente para proteger. Mas uma vez que você corte ele, ele vai dar já o tom de verde aqui no nosso vinagrete e vai dar um sabor a mais. Se você não tiver tomate verde, não se preocupe, tá? Você não precisa usar o tomate verde, pode usar o tomate tradicional, o próprio aí que você compra, né? Eu piquei alguns aqui, ó, vermelhinhos estão aqui do lado do verde, né? É o tomatinho esse mesmo, o mesmo tomatinho mini holandês que eu piquei para fazer a vinagrete, né? Vinagrete sem tomate não chega bem sem uma vinagrete. Aí, pessoal, eu fiz o close aqui para vocês verem o que eu tenho aqui, tá? Eu tenho o pimentão amarelo, porque o vermelho eu já tenho no tomate, certo? Tomatinho verde, né? Que estou terminando de picar ele, deixar ele bem picadinho. E o que eu tenho aqui mais? Eu tenho orégano fresco da minha horta e salsinha fresca também da horta. O orégano não é tão fácil de vocês acharem, a não ser que vocês plantem, né? A mudinha de orégano, ele nasce fácil em vaso, tá? Eu tenho picles tipo burger, aqui, ó, aquele pepino tipo hambúrguer, né? Que é um pepino agridoce. E eu tenho a conserva, e sem conserva, né? E eu tenho a conserva de gengibre. Essa gengibre é da Kenko, mas você pode comprar uma outra marca. Eu gosto muito da Kenko, porque o agridoce dela é bem definido, tá? Então isso vai ser o nosso tempero do vinagrete. Eu não uso tempero no meu vinagrete, tá? Eu uso isso aqui como tempero. Ervas frescas, o pimentão amarelo, o tomate, em geral, eu usaria só o vermelho, como veio o verde eu estou usando também, aproveitando aqui que vai ficar legal. O picles burger e a gengibre. E o azeite, é isso que eu uso no meu vinagrete. Vocês vão ver, acompanhar aqui a montagem, tá ok? Ó, pessoal, o que eu fiz aqui para ter o corte legal do pimentão, tá? Para que ele fique com um corte bem parelhinho, bem igual. Você não precisa ser assim tão cuidadoso se você está começando a fazer os cortes inicialmente, tá? O que eu estou fazendo aqui é tirar essas pontas, né, dele que não são uniformes, para que eu tenha o quadradinho bem bonitinho iguais, né? Porque se eu deixar aquelas pontas tortas do pimentão, eu não consigo fazer os cortes quadradinho com isso aqui, no caso, né? Ele é todo tortinho, no caso, né? Então fica difícil. Mas se você vai fazer para você mesmo, não se preocupe, tá? Você pode aproveitar aí o pimentão inteiro. Eu depois vou aproveitar para fazer caldo, outra coisa, tá? Não vai ser jogado fora, por favor, tá? Mas aqui, como eu cortei, ele tá bem igualzinho, ó.
Então eu consigo quadradinhos muito pequenininhos. Deixa eu até aproximar aqui de vocês, ó. Tá minúsculo o quadradinho aqui em cima da lâmina da faca, tá vendo? Porque eu quero que ele seja bem pequenininho mesmo, porque é uma coisa delicada, né? Ele vai ali dentro do tomate que é pequeno, né? Não dá de botar um negócio super grande ali dentro, no caso, né? Senão não fica proporcional. Então, ó, cortando aqui para vocês verem, tá? Então é isso, a ideia é você limpar bem aqui o corte inicial, deixar eles bem iguaizinhos, para que você consiga esse corte menorzinho. Senão ele fica grandão se você não limpar. Aí, como eu disse, você vai fazer para você mesmo, não precisa desse exagero todo, você pode usar cortinhos maiores, nada demais, tá? E cuidado aí com a mão sempre, para fazer esses cortes menores. Se porventura ele ficar um pouquinho grande ainda o corte, como é aqui, nos pedacinhos menores, você vai ter dificuldade de segurar. É só você fazer essa técnica de passar a lâmina por cima fatiando, que ele pega e acaba quebrando eles de novo. No caso, isso funciona, tá? Funciona mesmo essa técnica de corte. Aí eu tenho alguns aqui já cortados, tá? Vou misturar aqui também, ó, voltar junto. Alguns que eu já tinha cortado previamente. Eu vou cortar a salsinha aqui, eu vou picar ela junto com os orégãos frescos. Orégano fresco eu sempre recomendo, tá? Se você puder plantar, compra lá na... Aqui eu compro no Ceasa, né? Mas se você não tem Ceasa, você tem aqueles locais que vendem mudinhas de flores, de tudo. Eles também vendem mudinhas de ervas, no caso. Você compra, ele nasce muito fácil em vaso, tá? O meu, por acaso, é num vaso. Como eu disse, eu moro em apartamento, né? Vocês já ouviram isso em algum outro vídeo, com certeza. Porém, eu tenho uma pequena horta na minha sacada, no caso. Nada demais. Como eu gosto de usar coisas frescas, né? Eu tenho uma horta lá com algumas coisas, no caso, essas coisas que não precisam de volume, né? Eu tenho um manjericão, mas é complicado de usar porque o manjericão é um volume maior. Eu, pelo menos, quando uso, é maior, né? Mas eu tenho, se eu precisar de pouquinho manjericão, eu tenho lá 5 pés de manjericão atualmente, que um está adulto, os outros estão menores, né? Mas eu sempre mantenho lá na horta. Aí eu tenho capim-limão, no futuro aí vocês vão ver eu usando capim-limão, gosto de usar muito. Eu sou muito fã da culinária tailandesa, e eles usam essa culinária de infusão. Então, no futuro aí eu vou ensinar vocês, ensinar quem me dera, eu vou compartilhar, desculpa, com vocês, algumas técnicas da gastronomia tailandesa, inclusive para derrubar esse mito aí que tudo é muito apimentado, não é não, tá, pessoal? Eles têm uma culinária muito, muito saborosa, eu, na minha opinião, é a melhor do mundo. Ó, são os pickles burgers, eu vou picar eles aqui, eu não preciso ter muito cuidado nesse pique corte inicial, cuidado só com as mãos, né, por favor, mas aqui com o tamanho que vai ficar, porque eu vou fazer aquela técnica ali de passar a faca por cima para cortar várias vezes, tá ok? Então eu vou acabar reduzindo eles de tamanho assim, com a técnica da faca por cima, ó. Lógico que para isso você precisa dessa faca com esse corte, essa lâmina no formato da faca do chefe, que é essa lâmina no formato de uma barriga. Se você não tiver essa faca nesse formato, ela não consegue fazer isso, tá? Você segurar ali a pontinha dela e ela ir reduzindo o tamanho das coisas. Quanto mais tempo eu ficar fazendo isso aqui, menorzinho ele vai ficando. Eu estou fazendo aqui na faca para que ele fique um tamanho de corte mesmo, tá? Eu poderia fazer no processador. Eu tenho 2 tipos de processador, inclusive diferente, um menorzinho, um maior. E se eu batesse isso aqui no processador, daria certo também. Você pode bater se você tiver o processador em casa, tá? Não quiser ficar fazendo os cortes manuais, é possível. Não tem nada demais. Vai ser um atalho. E perfeito. Ele vai, de repente, ficar um pouquinho mais pastosinho, né? Mas não tem problema nenhum, no caso. Vinagrete é uma coisa meio pastosa mesmo, né? É um molhinho meio pastoso. Ó, e aqui a gengibre em conserva da Kenko. Essa daqui eu dei sorte, por acaso ela tá bem novinha, tá bem clarinha. Infelizmente, às vezes eu vou comprar e ela tá mais amarelada, mais velhinha. E faz parte do show, né? Não tem o que fazer, né? Você vai lá comprar, compra que tiver no dia para comprar. Eu compro isso em quantidade meio grande, tá? Meus baldes de gengibre em conserva são os baldes de 2,5 kg, mas é porque eu uso em quantidade. Mas você encontra ele em quantidade bem pequenininha, vidrinhos bem pequenininhos disso, tá? Nos mercados, até na internet, aí você encontra algumas marcas diferentes, ou a da própria Kenko. Como eu já falei, né? Eu particularmente gosto da Kenko. Ela tem um agridoce que eu considero gostoso, no caso que eu considero o melhor delas. Mas é só minha opinião também, tá? Gosto é particular. Você pode experimentar e acabar gostando de uma outra marca. E ok, tudo certo. Vamos lá então? Ó, vou botar aqui agora elas dentro desse ramecan, esse bolzinho de vidro, né? Essa travessinha de vidro aqui. Eu vou montar no de vidro justamente em pouca quantidade, porque é uma coisa pequena, né? Que eu vou montar ali, ó. Então não preciso montar isso muito grande, ok? Mas essa quantidade aqui de temperos que eu usei, você já consegue montar um vinagrete maior, inclusive, tá? Você consegue o vinagrete com pimentão inteiro, com 2, 3 tomates inteiros, né? Grandes, do tipo grande, no caso, né? Você não precisa usar o tomate pequeno aqui no vinagrete, no caso. E esse vinagrete você pode usar como um tempero de salada, tá? Se você vai montar uma salada, você pode usar um tempero de salada. No futuro eu vou fazer outras coisas.
tem umas técnicas aí, uns pulos com linguiça, coisa assim, que eu vou mostrar para vocês no futuro, com alguns vinagretes nessa mesma linha, ou alguns até um pouco diferente. Tem alguns vinagretes, vinagrete francês, por exemplo, que é uma linha de vinagrete que eu gosto muito também, é um vinagrete que ele é emulsificado. Eu vou mostrar isso também no futuro para vocês, te ver isso junto. Mas é pro futuro, aí é um pouco diferente mesmo. Ó, vamos botar azeite, né? Senão não monta vinagrete. Eu não uso vinagre, quem gostar pode usar, quem gostar de limão, casca de limão fica muito legal, raspadinha, tá? Se você tiver um limão siciliano e você raspar a casquinha de limão, fica muito gostosa. É uma técnica boa também, para você ter um tempero a mais no seu vinagrete. Deixa eu mexer aqui e ver se ele já... Ó, já ficou legal. Já ficou do jeito que eu queria, já. Essa saladinha pastosa, vamos dizer, né? Que é o que fica uma vinagrete, no caso. Então é isso que vai ali dentro. E ele não é agressivo, né? Ele é leve, esse vinagrete. Ele não é agressivo para você poder harmonizar aí com algum drink, alguma cerveja que você esteja tomando com seu convidado, um vinho branco. Ó, então eu estou terminando aqui de mexer ele, né, para compor todos os temperos, ficarem em todos os bocados, todas as colheradas. E é isso, é uma consistênciazinha, ó, fica levemente cremosa por causa do azeite, né? O azeite é uma coisa bem cremosa, então fica levemente cremosa. E ele está pronto. Aqui agora eu vou colocar ele dentro dos tomatinhos. Porque, pessoal, até estava esquecendo de falar para vocês, ó, sobre uma coisa aqui que tem embaixo dessa tábua, tá? Eu estou com uma tábua de corte dessas grandes, né? Que elas têm essas cores coloridas porque é para não ter contaminação cruzada, tá? Uma dica simples, né? Mas é importante, tá, gente? Nunca corte uma coisa crua, né? Tipo uma carne, um frango, alguma coisa crua, que vai ser um processo de cocção, e uma coisa que você vai comer cru na mesma tábua, tá? Você pode pegar uma bactéria aí perigosa, no caso. Não faça isso. Se chama contaminação cruzada. E embaixo dessa tábua, ó, tem um pano. Eu coloquei um pano aqui embaixo, por quê, né? Ah, que estranho, não. É para não ter vibração na tábua e não ter barulho, muitos barulhos. Ó, vai ter um pouco de barulho, mas imagina, ó, se eu estivesse fazendo isso sem esse pano embaixo, no caso, faria bastante barulho. Em geral, na cozinha nós usamos ou guardanapos de papel molhado, umedecidos, ou um pano. Como eu estou fazendo pouquinha coisa aqui, eu não precisei umedecer o pano, tá? O pano está seco. Mas é uma dica, se você vai cortar bastante coisa em cima de uma tábua, você bota, isso é muito comum nas cozinhas profissionais usarmos, você bota isso para não ficar fazendo barulho, tá? Ó, eu vou montar aqui então com vocês os tomatinhos, tá? São tomatinhos, nós tiramos a pontinha deles, aqui a vinagrete está pronta, ela tem esse visualzinho mesmo, tá? E eu vou montar aqui dentro. E uma vez montado, pronto, você tem um coquetel, que é um bocado literalmente, tá? Você vai pegar ele aqui e morder e comê-lo de uma vez só, no caso. Opa, o meu aqui mergulhou na vinagrete, não é problema, tá? A vinagrete só tem tempero para ele, nada demais. Vamos pegar um por vez aqui, ó. Eu tô com uma pequena louça aqui, né, que cabem 3 dentro. Então nós vamos montar 3 em cada louça. Daí eu vou fazer um acabamento um pouquinho diferente aqui com uma ervinha que eu peguei da minha horta, né? Só para ter um visualzinho. Isso aqui, estou fazendo aqui devagarzinho para vocês me acompanharem. Mas isso é bem prático, depois que você tiver o tomate limpo, né? Isso aqui você faz em quantidade, não tem problema nenhum. E pode fazer, tá, pessoal? É gostoso mesmo, não é uma coisa muito simples, não. Você diz, nossa, mas que simples. Não, não é simples, não. Isso é bem legal. Tomate coquetel é uma coisa bem legal. No futuro eu vou mostrar outras técnicas com essa mesma ideia de tomate coquetel, só que daí com cocção, com outros processos. Esse aqui é cru, né? É o mais fácil que existe para fazer, ó. Então, eles estão aqui dentro dessa pequena louça. Você pode servir em qualquer lugar aí que você queira. Você pode servir em um prato mesmo, tradicional, não tem problema nenhum. Se por acaso eles não quiserem ficar em pezinhos ali dentro, certinho, você faz um pequeno cortinho na base deles, bem pequenininho. Você vai lá e tira uma fatiazinha bem pequenininha, ó, bem fininha, como se fosse uma pele. Né? Você tira uma pelezinha do tomate, que daí ele passa a sentar bonitinho, ó, ele fica sentado certinho. Inclusive, se você não achar esse tomate mais redondinho, que é esse mini holandês, você pode achar o tomate aqui, ele grapefruit. E daí é isso, você corta a basezinha dele, tá? O grapefruit ele tem a base mais alongada, você vai lá e tira uma pequena fatiazinha da base para ele ficar com a base quadradinha. Senão ele não assenta ali dentro da louça, né? Principalmente se for uma louça maior, um prato maior, no caso, ele fica virando. E você não quer que ele fique virando, que você quer que ele fique em pezinho para não perder o recheio que está dentro dele, certo? Então, ó, a gente recheou eles. É um tomate coquetel simples, não tem como ser mais simples do que isso, pessoal. Isso é bem gostoso, tá? Pode fazer aí, pode confiar no chefe. Faça que a sua audiência vai gostar, vai ficar impressionada, é bonitinho de servir. Se você servir vários dentro de um prato, fica muito bonito também, tá? Uma louça de qualquer cor que você tiver aí, mas se você botar um monte deles dentro, eles ficam bonitos. Às vezes você tem uma travessa, um tipo de bachela, alguma coisa assim. Elas também ficam bonitas dentro. Eles também ficam bonitos dentro, ó. Ok, montadinho ali. Deixa eu terminar aqui só com uma ervinha fresca, para ganhar uma cor a mais. Ó, essa é uma salsinha da minha horta. E esse é um galinho de orégano fresco, tá? Que eu tirei da horta também. Pronto. Tá os dois montadinhos, ó, os dois feitos nessa loucinha. Simples assim. Se você montar, eu vou montar um aqui para vocês verem e como é que isso é legal. No caso, eu montei,
Aqui está a vinagrete prontinha, está montadinho, feito. Esse é meu, tá? Muito obrigado pela audiência, pessoal. Muito obrigado por quem veio até aqui no vídeo. Agradeço muito a audiência de vocês. Energia positiva a todos e vamos lá. É muito bom. Pode fazer aí que você vai adorar. Muito obrigado.